Aquelas religiões, Hugo, elas sempre pregaram pra gente que nós somos um corpo que tem um espírito. Mas esses trabalhos que a gente vem vendo aí em algumas universidades, alguns grupos de pesquisa, vem trazer outras informações, trazer o contrário, de que nós somos uma consciência, nós somos um espírito, ou uma mente, seja o nome que você queira dar, e que momentaneamente estamos habitando esse corpo. Tudo leva a crer isso, inclusive dentro da psiquiatria. A psiquiatria, ela se estabeleceu de forma equivocada de que a mente era fruto da atividade cerebral. Durante muito tempo se acreditou que a psiquiatria afirmava isso, e não era verdade. Isso nunca foi um fato estabelecido. Só que de um tempo para cá surge uma outra corrente dentro da psiquiatria, a corrente espiritualista, trazendo evidências de que mente e cérebro são duas coisas separadas. De que a mente, ela poderia existir antes da formação do cérebro e sobreviver à morte biológica do mesmo. É como se eu ligasse essa televisão aqui, que fosse um aparelho de televisão, que fosse o NETV, e tivesse aqui, só 10 anos atrás, tivesse Hugo Esteves aqui passando as notícias para mim. Eu lhe pergunto, quem está gerando as notícias para mim? É Hugo Esteves ou é o aparelho de televisão? O aparelho. Não. Você que está gerando as notícias através do aparelho de televisão. Ah, tá, sim. Aí é através. Sim. O aparelho de televisão, ele funciona como um Faz computador. sentido. Vamos lá. O aparelho de televisão, ele funciona como um computador. Mas esse computador, ele precisa de um programador. E o programador é a mente. Ela é uma entidade, ela não é orgânica. É como se esse aparelho de telefone aqui. Eu pergunto a você, esse telefone, ele não fala. Ele não fala. A fala que fala através desse aparelho. Do microfone. Exatamente. A fala, ela vem por aqui. Do microfone. Exatamente. Do aparelho. Mas não é o aparelho que fala. Então é a mesma forma. Então o nosso cérebro, ele é um grande computador. Nós não somos o cérebro que temos, e sim o espírito que somos. Eu vou fazer uma comparação bem cômica, você vai rir agora, mas ela vai poder expressar tudo isso que eu tô dizendo. Eu gosto desses. Vamos imaginar você, desses exemplos. Você com 14 anos, 15 anos, ali então, no auge, né? Louco pra namorar, cheio de menina. Aí você era daquela época, que não é da minha, porque eu sou de Xuxa pra cá, você já é mais antigo. Eu sou da época de Nelson Gonçalves, né? De Capiba, de Arano Suassuna, enfim. Aí você comprava aquelas revistinhas, via aqueles filmes de VHS, né? Quando você colocava ali um filme, ouvia a revistinha. Não, peraí. era Demilos. Era só o sutiãzinho. Isso, e vinha com um plástico preto de volta, eu lembro disso. Meu irmão mais velho me falou. Aí, você quando olhava, já existia, o seu cérebro já mandava informação, já existia uma alteração, a corrente sanguínea já ia para aquela região, já alterava aquelas coisas lá. Mas aquela imagem, ela não existe. Mas a informação vinha. Porque o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é fantasia. Porque quando ele manda informação é porque já ativa lá para poder você fazer a situação lá, né? Mas não existe, é só uma ilusão. Então o cérebro não sabe diferenciar. É a mesma coisa eu pensar, se eu fechar meu olho e imaginar uma mulher, eu na minha época era Cláudio Hanna, e eu imaginava Cláudio Hanna, eu quando era adolescente, então já também já alterava alguma coisa natural, né? O cérebro não sabia que não existia Cláudio Hanna, que era só uma ilusão. Então ele mandava informação, o fluxo sanguíneo ia para ali e tal. Então o cérebro não sabe o que é real do que é fantasia, mas você sabe. Então você não é o cérebro que você tem, isso é sua consciência. Deu para entender? Deu para entender. Então pronto. Eu precisei utilizar uma forma bem popular, bem didática para você entender.